Ok, já estamos melhor. Tiago, faz favor. Antes de nada, bom, agradecer à Unicep e ao amigo Rui. Nós tínhamos falado de estar cá no Dia das Letras Galegas e, de facto, ou seja, nós estamos, no fundo, acabamos por estar a celebrar hoje de forma adiada, não é? Mas as Letras Galegas, porque, de facto, este projeto eu insisto muito nisso, é um projeto galego. E portanto é importante frisar isso, que a Galiza está inteiramente aqui neste projeto, uma editora galega, uma equipa galega que apoiou todo este caminho que fizemos e paralelamente é também fruto, ou seja, o coordenador da obra achou que depois de 14 anos a viver na Galiza, depois de tantas experiências, de conhecer todas as dinâmicas que há desde a Galiza, e eu próprio tornei-me membro da Associação Galega da Língua, que é um projeto que deseja a reintegração com Portugal, a reintegração sobretudo cultural e artística com Portugal. E eles defendem que no fundo é digamos que revigorar a Galiza, ou seja, o idioma do galego, porque, bom, desde o ponto de vista deles, acham que, estando próximos da lusofonia, para eles é o futuro. Há diversas opiniões, no fundo, há outras opiniões, mas o movimento reintegracionista defende isto. E, tanto que é que a Através Editora é uma chancela da Associação Galega da Língua. E como eu dizia, o coordenador, ou seja, eu, destes 14 anos, achei que, de facto, havia muita vontade de nós fazermos isto, de unir desde a Corunha, desde a Galiza, todas as vozes singulares que se fazem neste momento. No fundo é o que eu digo também aqui no prefácio, se me permitem, porque eu achei que também que desde a Galiza seria, como eu digo aqui, ou seja, despertar uma visão diferente da lusofonia, das lusofonias, como defende a professora Inocência Mata, de Guiné-Bissau. Desculpem, de São Tomé e Príncipe. Vai falar das lusofonias, que me parece muito bonito. E eu escrevi aqui, ou seja, porque partindo desde a Galiza, a visão, desde o meu ponto de vista, tem de ser obviamente outra. Capaz de descentralizar, mas também sendo inclusiva e afetiva, provocando transgressões, fissuras, produzindo novas éticas que nos retiram da repetição de atitudes e significações. Portanto, eu achei que era, aliás, eu falava com a Charo, que é uma das poetas que está aqui, e ela dizia que se calhar era a única antologia, não conhecia nenhuma, que partia de um projeto galego. De um projeto galego para as diversas sonoridades que há na lusofonia. E o próprio Pedro também dizia esses ritmos, esse próprio, eu chamo-lhe um mapa de afetos e singularidades. E com estas vivências todas eu achei de facto que era importante apresentar este projeto à editora. Em 2021, numa reunião do Conselho Editorial, eu falei disto, porque também havia uma vontade de renovar o segmento da poesia, e eu também achava que sim, dar uma frescura, apresentar novas vozes, e achamos que este era o projeto ideal para iniciarmos. Não só renovar esse segmento da editora, mas também apresentamos uma nova proposta ao universo do lusófono e galego. Em 2021 começamos a trabalhar, eu não sabia bem, como todos nós, ou seja, todos os projetos também são assim, e os meus próprios livros também são um bocado assim, eu vou tateando as sensações e vendo como é que as coisas vão saindo, mas eu rapidamente, nestes contactos que realizei, porque eu tomei a decisão de encontrar pessoas que nos diversos países pudessem fazer um vínculo, traçar uma ponte. E eu conhecia, por exemplo, Cabo Verde, sobretudo Cabo Verde conhecia mais, mas, por exemplo, não tinha grande ideia de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. E então, numa conversa com o Carlos Quiroga, porque ele também tem uma forte conexão com
com a lusofonia, e ele falou-me da professora Inocência Mata, em São Tomé e Príncipe, e também a Inês Pais Andrade com Moçambique e neste caso com Angola. Com Angola também. Então o que é que achamos? Criando esse vínculo, encontrando pontes, uma pessoa em cada país que pudessem indicar poetas, vozes novas, e foi assim que começamos. Na Galiza, o Ramiro Torres, e foram-me falando de poetas, sobretudo nesses países. Começamos a traçar então aí o mapa da antologia. E eu rapidamente, no primeiro contacto que faço com as poetas e os poetas, comecei logo a sentir qual é que poderia ser a força da antologia, porque eu vi de imediato que havia muita vontade de participar neste projeto. Com essa singularidade de ser da Galiza, e falando que era um projeto que defendia a reintegração com Portugal, era através da editora, com a chancela, era uma chancela da Associação Galega da Língua. Não foi dada absoluta liberdade aos poetas, realçando a boca no ouvido de alguém, se fosse uma espécie de sussurro, também para este tempo, que é um tempo de mudança de paradigma, um tempo também complexo, um tempo estranho, não é? Em que a arte, obviamente, sempre, e a poesia é uma linha de fuga, mas mais que nunca. A poesia continua a ser. Eu já não acho que seja uma linha de fuga, eu acho que tem que ser uma linha que enfrente este tempo complexo. E então, a partir daí, eu comecei a sentir as sensações, aqui os poetas, para também falar em viva voz também o que acharam, mas rapidamente a boca no ouvido de alguém começou a soar. E também com esse subtítulo, Corpo, Identidade, Língua, que também ficou no ar e ficou a soar. E eu sempre defendi que, também eu trabalho nas minhas obras muito o corpo, eu acho que é um corpo que está em falência, é um corpo que precisa, este corpo musculado, este corpo que vive também, o corpo digital, não é? Estamos aqui a tentar sobreviver a esta velocidade. E eu também falei aos poetas disso, esse corpo poema, esse corpo país, não é? Esse corpo mapa. E eu acho que os poetas começaram a construir isso, e eles próprios, como eu digo no prefácio, foram os poetas que deram a pincelada final, e eu acho que, ou seja, foram os poetas que responderam, que deram uma resposta àquelas perguntas iniciais que eu tinha de avançar com esta ideia. Se me permitem, vou ler aqui as minhas próprias palavras, mas no fundo também para vos dar alguma ideia. É por isso este livro Fluxo impõe-se como uma proposta vital no esforço de dar sentido real às palavras, revigorando as línguas, descobrindo as potências libertadoras, um ponto de partida, e eu aqui insisto, para um espaço galego ou lusófono real, na defesa também do seu multiculturalismo, entre aspas, comum. Não esquecendo desde logo o papel do público leitor, já que também será este que fará o caminho corpo-poema. Também insisto muito nisto. Basicamente é isto. Eu penso que ficou um projeto muito bonito. A curiosidade também que partilho com vocês. Nós não sabíamos muito bem, em conversa com os editores, como é que seria o subtítulo: Antologia de Poesia Língua Portuguesa, Antologia Galego-Lusófona, Antologia da Lusofonia. Porque, claro, queríamos satisfazer ambas os galegos, obviamente. E numa conversa com a professora Inocência Mata, de São Tomé e Príncipe, ela mandou-me um e-mail e eu na altura falei: professora, será em princípio antologia de poesia lusófona? E ela disse-me assim: Tiago, nós temos esse problema resolvido há muito tempo. Por mim, seria antologia de poesia língua portuguesa. E aquilo ficou, e eu comentei aos editores,
e disseram-me, se a professora Inocência Manta diz isso, eu acho que nós também. Ou seja, eu queria medir a temperatura desde a Galiza até Santo Tomé e Príncipe. O que é que achariam? E se desde Santo Tomé e Príncipe me dizem que, de facto, a antologia de poesia e língua portuguesa para eles tem um significado, acho que foi magnífico. Tendo também essa sensação que desde a Galiza eles achavam que para eles também era interessante ter a língua portuguesa aí. Rompendo os esquemas, porque de facto rompe muito os esquemas. E eu, de facto, de viver 14 anos na Galiza, sei que rompe muito os esquemas, porque também, no fundo, a poesia é isso. Revigorar o nosso tempo. Eu acho que é isto. Não tenho muito mais. Podemos conversar, mas eu queria dar a voz às poetas e ao poeta. Exatamente. Se quiserem também podem conversar, dialogar. Muito obrigado, Tiago. Vamos então passar aos autores que vão dizer alguns poemas.